Vamos falar do Galo, que ontem perdeu para o Atlético Paranaense. O Atlético perde para os times da parte de baixo numa facilidade, viu, Ale? Você tá louco, misericórdia. De forma preocupante, né? Se bem que a gente também tem que fazer uma justiça. Ele perde pros de cima também, né? Ele perdeu pro Flamengo, perdeu pro Palmeiras, então ele não tem esse negócio, sabe? Botafogo, ele não tem essa distinção. Não, vou perder porque os times estão na parte de baixo. Ele tá perdendo. O Campeonato Brasileiro realmente ficou muito complicado, né? Desde do avanço aí nas Copas, ficou muito delicado. O que a gente discutia muito, né, o Dadá, é que o time reserva do Atlético tem a obrigação de prevalecer sobre, por exemplo, o Dragão, né? O Atlético Goianiense, o Cuiabá, sabe? O Juventude. O próprio Atlético Paranaense. O próprio, que agora conquistou a sua segunda vitória nos últimos 15 jogos. Porque também tem uma conversa que, não, mas agora eles estão desesperados. Eles estão desesperados faz tempo. Já faz tempo, até porque não venciam. E aí venceram o Cruzeiro e venceu o Galo. E aí, mas ontem realmente jogaram melhor e mereceram o resultado. Então, fica ali entre reservas acomodados, né, que precisa ser observado, principalmente pensando no ano que vem, e titulares que ou estão cansados ou estão desinteressados, e fato é que o Milito não consegue seduzir esses caras para jogarem bem o Campeonato Brasileiro. Só que o que preocupa o torcedor, e é natural, né, que ele esteja agora ressabiado, é que às vezes você esconde tanto o futebol, esconde tanto o jogo, que às vezes você não acha, né? Nem eles mesmos encontram. E também tem uma coisa que eu acho que também é uma preocupação para segundo, terceiro plano, mas a gente tem que falar aqui porque são os números, são 5 pontos da zona do rebaixamento, e tá uma briga lá embaixo, uma briga feroz, envolvendo muitas equipes também grandes do futebol brasileiro. E essas equipes estão, na maioria, estão se recuperando, estão buscando uma reação. Então é importante também que o Galo volte a vencer por causa disso. Agora não tem jogo atrasado, os dois que tinham já cumpriu e não conseguiu vitórias, né? Já são por todas as competições, o Damião, somando aí Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileiro, são 7 jogos sem vencer, 1 vitória apenas nos últimos 10 jogos. É muita coisa para um time que é bom. O elenco você pode até questionar, mas o time é um time muito bom, mas que não vem jogando nada, né, Damião? O elenco também não dá pra questionar tanto. O elenco do Atlético ser questionado? Porque assim, tem algumas... Se comparado com o do Flamengo. Aí você pode questionar. Agora, qual o time que tem um elenco melhor que o do Atlético? Eu acho que talvez hoje o Botafogo pelo investimento, né? Você pode colocar talvez ali o Palmeiras, mas alguns jogadores que vieram cercados de muita expectativa, que acabaram não correspondendo, que assim, o torcedor contrataria ou... Agora é mais fácil falar, mas o torcedor não contrataria o Bernard no meio do ano? Gente, o Bernard é impressionante, ele não tá jogando absolutamente nada, não tá jogando pedrinha. Nada. O Júnior Alonso, o torcedor não contrataria o Júnior Alonso? Aí o Júnior Alonso, o próprio Lianco, que veio com status de titular, depois foi parar na lateral. Enfim, são jogadores que o torcedor não contrataria o Daverson, que meio que caiu na graça da torcida porque foi herói na Libertadores. Mas são jogadores que não estão rendendo o que deles se espera. Aliás, pouca gente está rendendo, talvez só o goleiro mesmo, né? O Everson, que está jogando muito há algum tempo. Mas, de qualquer maneira, não justifica, né, o Damião? Os resultados que o Galo vem apresentando não se justificam e o time precisa reagir, e tomara que essa reação comece na quarta-feira. Quarta-feira pode vencer o jogo e tudo passa. Talvez a gente tenha falado com um pouquinho mais de entusiasmo, né? Que o Igor Gomes está bem desanimadão, né? Não tá? Tá. E é um dos caras que precisam se justificar, né? Isso desde sempre. Desde a chegada do Milito, que deu muita moral para ele, hein? O Igor Gomes tem muitos minutos, muito mais até do que ele merece. Chegou a ser titular, inclusive, do Gustavo Scarpa. Eu acho que a oportunidade tá aí, o Damião. E eu tenho uma pequenina estafeta, se você me permite, uma gincana mesmo, uma brincadeirinha que eu sempre tento abordar e trazer aqui para reflexão. É o seguinte: chega pro torcedor do Galo. Você conhece algum torcedor do Galo, não? Conheço. Muitos, né? Muitos. Chega para ele e fala o seguinte: olha, quer não jogar a temporada, tá? Você não joga a temporada. Chega em novembro, você já tem o título do campeonato estadual contra o seu rival, ok? Você chegou tem um vice-campeonato da Copa do Brasil, não precisa falar como é que foi as finais, tá? Melhor e nem o adversário. Isso, abafa o caso. Mas o vice-campeonato da Copa do Brasil, você não tá bem no Brasileiro, tá ali no meio da tabela no Brasileirão, mas
Tá na final da Libertadores. E se ganhar a Libertadores, você vai pro Mundial em dezembro. Vai pra todo lugar. E disputa o Super Mundial ano que vem. Exatamente. Então, você fala pro torcedor do Atlético isso. Você dá esse quadro: campeão estadual, vice da Copa do Brasil e tem uma final para ser disputada da Libertadores contra o Botafogo. Eu tenho certeza que a grande e enorme maioria, para não dizer todo mundo, porque eu não tenho esse... Mas a grande maioria fala: não, tá bom, eu quero assim, sabe? O brasileiro lá no meio da tabela, mas eu tô na final da Libertadores. Tá certo que o torcedor deve estar agora me xingando e falar assim: mas como é que nós estamos nessa véspera de final de Libertadores? Não tá bem, mas só depende deles. Só depende deles melhorar. É fazer uma partida Isso. igual fez, por exemplo, contra o River Plate, contra o Fluminense, contra o Vasco. Isso, são essas 3 partidas que eu destaco muito. Então você tem que fazer uma igual aquela. Talvez até no nível mais do River mesmo, porque o Fluminense e o Vasco não são grandes times, mas o Atlético jogou bem, isso é verdade. Agora, depende deles, depende da comissão técnica, depende dos jogadores. Eu acho que depende também de uma avaliação física, porque tem jogador que já é mais veteranão, sabe, o Damião? Que não aguenta tanto essa repuxada. Ontem, por exemplo, eu questionei a presença do Hulk o tempo inteiro no jogo. Ninguém entendeu, só o Milito que entendeu. Por quê? E eu vou te falar que teve mais, não vou falar, porque senão não vou falar, mas olha, eu tô pra te falar que nem o Hulk entendeu. Porque é um piso que é diferente, que machuca o jogador, a gente sabe disso. O Hulk tem jogado muitas partidas durante o ano, tem o Botafogo na quarta-feira, tem essa final que a gente tá falando. O Scarpa, o ano passado, ele jogou poucas partidas entre Inglaterra, depois ele foi transferido pro futebol da Grécia, jogou poucas partidas, teve muito lesionado. Ele já é o jogador com que mais atuou e ele também não aguenta e também está fora de posição, essa é uma outra questão. Mas eu acho que agora sentar, conversar, trabalhar, principalmente na recuperação física, mas também na cabeça, para tirar desses jogadores, dessa comissão técnica, do grupo como um todo, a melhor partida do ano no próximo dia 30. O que precisa ser feito para que isso aconteça? Eu acho que essa é a questão. Eu acho que passa muito por um planejamento mais cuidadoso, passa muito pela extinção das adaptações e dos improvisos no time. Você não vê, por exemplo, o time do Botafogo, o time do Flamengo, o time do Palmeiras, são rivais aí do Atlético nas grandes conquistas, com tantos improvisos. O melhor volante é zagueiro, o melhor zagueiro é lateral, o melhor meia é ala. Pô, tentar aproximar mais do simples. Mas agora dá tempo para isso? Eu tenho, por exemplo, a maior questão aí, que é a maior dúvida de todos os torcedores é o seguinte: é o Batalha. Porque o Batalha, ele tem um fenômeno que ele consegue ser o melhor zagueiro e o melhor volante do time, né? O Batalha deve ter uns 450 jogos na carreira, por aí mais ou menos, com vários treinadores importantes, porque ele jogou muito tempo no futebol da Europa, né? Portugal, na Espanha. Ele deve ter uns 40 jogos como zagueiro. Os outros 400 e lá vai pedrada, é como volante, que é onde ele gosta de jogar e aonde muitas vezes durante a partida ele se coloca ali, naquela posição no campo. E aí, assim, se você tem volantes que não estão desempenhando, que não estão entregando, e é o caso do Otávio, o Fausto, por mais que tenha melhorado, ainda é o Fausto Vera, o Batalha eu acho que poderia dar uma proteção, porque você não pode entender, por exemplo, o Galo, com o time que tem, ser a 6ª pior defesa do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Tomar tantas goleadas durante o ano como tomou. Mas eu tô citando aqui o Batalha só para dar um exemplo. Mas um time mais redondinho, mais ajustado, onde você consiga... Como é que o Gustavo Scarpa, que é o cara mais influente do time, o melhor é o Hulk, mas como é que o Gustavo Scarpa gosta de jogar? Vou botar ele ali. Como é que o Batalha gosta de jogar? Como é que esse aqui gosta de jogar? E tentar deixar os jogadores principais mais confortáveis, ô Damião. Mas também fazer esse trabalho de planejamento, fazer esse trabalho de esse psicológico, e o Atlético tem bons profissionais para isso. Então dar uma repaginada bonita, porque, como eu falei aqui, só depende deles, né? Você tem fontes, eu sei, bem próximas do Hulk. Aí quando você fala isso, me preocupa da seguinte forma: se o próprio Hulk também não teria entendido o que ele foi fazer em Curitiba, se ele não deveria ter ficado aqui, melhorando a condição dele, até para jogar contra o Botafogo agora na quarta-feira. Exatamente. Por que o cara não ficou aqui? Por que levou o cara para um piso daquele lá em Curitiba? E se é o momento, é esse o momento para você poder colocar uma pedra no calcanhar dos caras que vai decidir a seu favor a Copa Libertadores? É esse o momento, Milito? É esse o momento para você fazer um negócio desse?
Porque você vai tirar o Hulk agora do jogo de quarta-feira contra o Botafogo? Aí você não pode tirar. Aí você não pode tirar. Quem é que foi levar o cara pra lá se o cara tá... Todo jogo o Hulk posta. Todo jogo o Hulk posta. Após o jogo, fazendo gelo, fazendo as atividades dele para poder se recuperar rapidamente. Mas não dá para você desgastar um cara desse num jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Um time que tá fugindo do rebaixamento. Poxa, preserva o cara, deixa o cara em Belo Horizonte, coloca um outro. E tem outra coisa, já que tá inventando tanto, inventa um cara lá no ataque, pô. Inventa um cara lá na frente lá, coloca o Alisson no jogo, inventa alguém lá na frente lá pra poder dar um descanso pro Hulk. Agora não tem, são erros que não podem acontecer, mas acontecem. E aí o que aconteceu agora? Vai jogar quarta-feira contra o Botafogo. Aí não vai colocar o Hulk em campo? Jogando em Belo Horizonte? É muito difícil. Fato é que o homem com quase 40 anos tá chegando a 50 jogos na temporada. Na temporada. É muita coisa, não tem como. Fora as viagens. O ano tem 46, o ano, né? Tem 46 semanas. Nós fizemos esses cálculos durante a jornada. Isso. Eu e o Edu Panzi. E isso eu tô contando 12 meses. Porque não podemos contar 12 porque o cara tem um mês de férias, né? Tem a pré-temporada. Então dá mais de um jogo por semana pra um cara como o Hulk. Não tem condição. Ô Cláudio Rezende, falamos do Botafogo aqui, vamos falar do Botafogo, mas não da final da Libertadores, porque tem um brasileiro antes disso, né, Cláudio? Fala, Álvaro, um abraço a você também, aos amigos do Bastidores deste domingo. O Atlético agora tem o seu foco total no Botafogo, a prévia da final única da Copa Libertadores, mas vai ser pelo Campeonato Brasileiro, jogo entre as duas equipes na quarta-feira, feriado nacional do Dia da Consciência Negra, 9:30 da noite, sem público na Arena Independência, no Horto. Então o Galo de volta ao Horto para esse jogo é importante demais pro Atlético, porque o time não vence desde aquele jogo contra o River Plate. De lá para cá foram 7 partidas, o Galo perdeu 5, incluindo as 2 finais da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, desperdiçando pontos contra equipes que estão disputando para fugir do rebaixamento. Nesse período, por exemplo, o Galo perdeu para o Atlético Goianiense ontem para o Furacão, jogando fora de casa. Então, reação já, e o técnico Milito admitindo, né, que o time está em uma crise técnica, o time está passando por um momento futebolístico complicado, mas também, principalmente, com a questão mental. O Atlético golpeado, a expressão utilizada pelo treinador atleticano. O Atlético tem que reagir, né, desse golpe rapidamente, e nada melhor que ser contra o líder da competição, o Botafogo, na quarta-feira. Guilherme Arana não deve ainda ficar disponível para esse jogo, Álvaro, porque ele voltou da seleção brasileira, foi cortado com uma entorse no tornozelo. Vai se recuperar o Atlético, lógico, não tem pressa. É bom ter o Arana 100% lá no dia 30 na final da Libertadores. E não perdeu ninguém, né? Com relação à suspensão no jogo de ontem, a expectativa é pela questão física, né? Se ele vai preservar um ou outro jogador. Paulinho, por exemplo, vem sendo preservado das 2 últimas rodadas. Hulk é um jogador também que o próprio Milito destacava que vinha com desgaste físico muito forte, muito grande, mas jogou, né? Ontem, por exemplo, os 90 minutos. Agora é recuperação mesmo, física e mental, até a quarta-feira. Hoje não teve treino. A partir de amanhã, o pensamento para esse jogo contra o Botafogo, Álvaro.